convidada, Magali. Pode entrar. Consigo entrar? Aham. Estou vendo. Oi, Tudo certo. tudo certo? Tudo certinho. Bom, então, vamos iniciar os trabalhos. Vamos iniciar. Ok. Hoje o tema para a gente conversar é desenvolvimento pessoal na saúde integrativa. Quais são os cuidados pessoais e os cuidados profissionais que a gente pode ter para desenvolver a nossa área pessoal e profissional, consequentemente, né? E para isso trouxe essas duas convidadas especiais que vão se apresentar. Tenha bondade, Magali. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos. Eu sou Magali Vernes, sou consultora, coach e mentora, além de formadora. Minha formação é em serviço social, sou pós-graduada em gestão pela qualidade, gestão empresarial. Sou um especialista em desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional. Em consultoria, trabalho muito com os modelos de excelência em gestão, trabalho com o processo de coach de liderança, coach para executivos, o Life Coach, e trabalho com cursos comportamentais. Eu acho que o nosso currículo está aí no IBDI, né? E sou parceira do IBDI, sou uma avaliadora da Fundação Nacional da Qualidade, onde também desenvolvo vários projetos. Sou avaliadora do Prêmio Internacional de Gestão Ibero-Americano, e isso me dá assim, muito prazer, porque também é um trabalho voluntário íbero, e a gente está sempre aprendendo. O nosso tema tem muito a ver com a parte de desenvolvimento nosso, né, de carreira. Hoje trabalho na TEMAG, desempenho humano, mas tive uma carreira aí na área de comunicações, tanto na parte de gestão como na parte de recursos humanos. Em Embratel foi meu último emprego. Obrigada aí pelo convite, né, Nívia? Eu que agradeço poder tê-la aqui com a gente para falar desse tema que é a tua expertise também, né? E teu interesse de atuação como profissional das humanas. Elzi, de nada. Boa noite, inicialmente obrigada pelo convite, né? Pelo privilégio e pela responsabilidade, né, de estar vindo agregar e trocar alguns conhecimentos. Também, né, considero que é um aprendizado esses encontros, não só para o BBI, mas entre as pessoas que participam. Os cabelinhos brancos não deixam mentir, uma jornada longa, né, como administradora. Há muitos anos, né, tenho foco em gestão e também tive a oportunidade, né, de estar junto em equipes, até ali mesmo liderada pela própria Magali como avaliadora de prêmios de excelência. Atuo fortemente com gestão, sou uma estudiosa de inovação, tenho também, né, a participação em treinamentos, acredito muito em a construção, né, de carreiras, de pessoas, de times, e basicamente tem sido isso ao longo da jornada. Com a minha empresa, que já estou há 10 anos, esse ano completa 10 anos de atuação em gestão, no Rio de Janeiro. Atuei já em vários setores, saúde, né, tecnologia também, integro uma startup que é para poder trazer inovação e olhares novos, né, para o cenário dos negócios, que é o meu mundo, né. E é isso aí, vamos conversar, trocar opiniões, né, a respeito do que a gente pode estar compartilhando dos nossos estudos, aprendizados, para o desenvolvimento das pessoas e também eu me atrevo a dizer dos times. Muito obrigada pelo aceite do convite. Para quem está chegando, boa noite. Aqui nós temos duas especialistas em desenvolvimento humano, em negócios, em excelência na gestão, para compartilhar com a gente sobre desenvolvimento pessoal. Eu vou trazer os assuntos relacionados à saúde integrativa.
Para quem não me conhece, meu nome é Núbia Castani, sou profissional de educação física há 14 anos e também atuo com gestão na tríade com a Elzir, que além de convidada, integra a equipe do IBBI como mentora e também a minha mãe, para quem não conhece. Então eu sou suspeitérrima para falar o trabalho que eu conheço da Magali e para falar também sobre o trabalho da Elzir. Poxa. E elas conhecem o meu trabalho também. A recíproca é verdadeira, né? É. Então, a gente resolveu, nessa segunda-feira, por questão de agenda, né, trazer esse tema aqui para o IBBI, que a gente considera importante não só por questão da pandemia, por questão da necessidade de organizar metas e a vida pessoal e profissional para esse resto de ano e também para o ano que vem, né? Como que a gente pode desenvolver mais habilidades e algumas competências necessárias para alguns projetos que a gente queira, para algumas ações, ou sozinha, ou com as equipes, né? Por isso, agradeço o aceite das duas para conversar. E as perguntas vão ser respondidas, caso vocês tenham, no final da live. Lá pelas 7h40, a gente faz as pausas para responder todas as perguntas. Aí vocês podem compartilhar aqui durante a nossa fala quais são as dúvidas ou os assuntos que vocês mais querem saber sobre essas áreas. Magali vai trazer a autorresponsabilidade no desenvolvimento pessoal. A Elzir vai trazer a interdisciplinaridade no desenvolvimento pessoal e eu vou trazer o cuidado pessoal e profissional da saúde integrativa para esse desenvolvimento pessoal. Então, de forma interdisciplinar, nós vamos fazer essa live trocando saberes, trocando dicas para vocês, trazendo exemplos do que esses conceitos podem, na prática, né, na ação do dia a dia, dos trabalhos, dos projetos e da vida pessoal, contribuir com o nosso crescimento. Quer compartilhar mais alguma coisa, Magali e Elzir, sobre algum tópico importante que vocês já prepararam para desenvolver hoje? Sim, acho que a gente pode começar, né? Vamos lá. Começando, quando fala assim num tema, a gente fica assim meio preocupada, perdida, como é que eu vou abordar, o que vai ser importante, o que não vai, e tudo acontece, né, no seu momento. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi a gente falarmos um pouco sobre o que é desenvolvimento, né? Desenvolvimento é aprimorar competências, né? Então, esse enfoque é muito importante, entendermos competências como atitudes, conhecimentos e habilidades. E nessas atitudes, né, nós temos, assim, 3 palavras-chave em competências que eu acho muito importante e relacionadas ao desenvolvimento, que é o querer fazer, o saber fazer, que são os conhecimentos, e as habilidades, que é o fazer. O principal movimento nesta direção é feito pelo próprio indivíduo, né? Implica no querer fazer. O primeiro passo é esse querer fazer. Para fazer acontecer tanto no campo pessoal como no campo profissional, nós observamos, né, que muitas das vezes esse crescimento não aparece, não é só por falta de incentivo, é porque a pessoa também não se despertou para tal, né? Então, a atitude é muito importante. E um outro aspecto que me faz recortar dentro da minha experiência são os próprios modelos de excelência em gestão. Eles buscam, nos seus requisitos, avaliar se as empresas elas estão preocupadas ou não com o desenvolvimento integral das pessoas. Ou seja, não é o desenvolvimento puro de conhecimentos, mas sim também outras modalidades, né, voltadas para temas como qualidade de vida, com os hábitos alimentares, a promoção da saúde total, noções de economia doméstica,
os serviços de orientação, né? Aí entra o processo de coach, entra de aconselhamento para a carreira, a parte também de orientação nutricional, a parte desportiva, né? Aconselhamento, carreira, enfim, vai além das habilidades pessoais, socioemocionais, né? Também, que é o trabalho em equipe. O relacionamento interpessoal é uma competência também, e muitas outras aí que vocês conhecem. Então, o desenvolvimento, ele deve ser visto como um investimento, né, para ajudar a melhorar a produtividade pessoal, a qualidade de vida, né, dos serviços, dos produtos que são ofertados, de forma a agregar valor, não só para a pessoa, como as partes envolvidas. E nesse campo, a gente chama atenção que o primeiro passo, né, em direção do desenvolvimento pessoal e da carreira é a autorresponsabilização, né? A gente costuma, já ouviu falar, e vocês também, que carreira é uma oportunidade que as empresas dão, algumas oferecem condições, mas quem faz a carreira é a pessoa, né? Cada um, a capacidade que cada um tem de assumir a responsabilidade por tudo que acontece de positivo na vida ou de negativo. E muitas das vezes, né, nós procuramos negar que determinado evento, por exemplo, chegou àquele ponto, né, conflitante, por exemplo, por conta de nós mesmos. Nós não nos damos conta disso. Então, não nos dar conta é negar a oportunidade de crescer, de aprender, de ser protagonista, né, do processo. Ser protagonista motiva. Muitas vezes me senti motivada, porque eu era protagonista do meu próprio processo. Então, assumir responsabilidade é um sinal assim, de que você entende o seu papel ali e precisa mudar. Só que ninguém pode e deve fazer isso por você. Mesmo que você não acredite, que a pessoa não acredite, é possível aprender a ser autor, né? Ser o co-participante e aplicar isso na vida. Isso tem um impacto positivo de profunda relevância para o nosso ser, né? Para a nossa rotina, mudar até às vezes o nosso propósito de vida. Quer dizer, na minha carreira tenho visto, nos meus atendimentos, tenho visto muitas pessoas que mudaram de carreira. Começaram uma coisa, né? E de repente fez economia, fez administração, e agora decidi que não é nada disso que eu quero na vida. E a pandemia, na realidade, ela veio para demonstrar muita coisa, que pessoas que têm talentos estão com seus talentos oprimidos e, às vezes, não buscava, não se despertava. Então, a crise também forçou para alguns, nós tivemos assim, temos pessoas que mudaram, estão muito felizes porque mudaram, apesar de ter perdido seus empregos, outras não conseguiram e outras estão estagnadas, como se estivesse congelada e precisando de um incentivo, né, para descobrir, ir adiante e se responsabilizar. Eu acho que vocês já observaram uma atitude muito comum praticada, que é a tendência que se tem em transferir culpa, né? Quando a gente está falando de autorresponsabilidade, me vem assim, né? Algumas pessoas sequer percebem ou se dão conta, tanto na vida pessoal quanto na profissional. É muito fácil se eximir assim, de culpa enquanto jogamos o fardo, né, para outras pessoas, ou para o próprio contexto. Esse comodismo de culpar por nossas falhas
acaba nos viciando. A pessoa age no piloto automático, pelas suas falhas, acaba, né, ficando acomodado, né? A gente fala assim, será que está acomodado? A pessoa está acomodada. É aquele que fala assim, ele culpa o chefe, ele culpa o líder, ele culpa a instituição, ele culpa a pandemia, ele culpa o trabalho home office, ele culpa até o tempo, né? Como se o tempo fosse elástico, né? O tempo, nós temos 24 horas no dia e nós temos que se responsabilizar, nós é que temos que comandar, e não esse tempo que vai virar minha vida. Então, esse cuidar da saúde requer essa autorresponsabilização, né? E isso tem a ver com o autoconhecimento, né? Um ponto para a gente refletir, né? É assim, já observou como é que você atua na prática? O que você sente? O que você pensa? Qual o impacto que você gera, né, com as suas atitudes? Como é que você interpreta um problema, né, o resultado, né, de alguma situação? Em geral, de modo geral, né, nós somos humanos, né? Pessoas pensam no resultado, no efeito, né, errado, aquilo que deu errado. E fica remoendo aquilo naquela situação desagradável e reforçando o negativo. E tira o foco da melhor possibilidade de encontrar, né, outras oportunidades para uma situação melhor, para uma situação desejada, né? E uma dica é praticar a autoobservação, né? Autoobservação assim, qual é a linguagem que eu estou acostumada a ter? Como é que eu interpreto as situações? Como é que os outros também me passam essas situações? Entender, né, essa dinâmica, essa intenção nas conexões que nós temos, na atitude, no impacto. Então, intenção, atitude e impacto é uma coisa integral, é integrada, é correlacionada. Eu diria assim, o autoconhecimento, ele é super importante, né? Para manejar estresse, expandir a autoconsciência, adquirir novos hábitos, novas perspectivas. E eu entendo ainda a autorresponsabilidade como um sinal extremo de maturidade emocional. Maturidade emocional que seria assim, uma oportunidade da gente estar desenvolvendo a nossa inteligência emocional. Essa é a quarta competência mais importante apresentada pelos pesquisadores como necessárias no Brasil, que é a nossa capacidade de identificar nossos próprios sentimentos, os sentimentos dos outros, de me automotivar, né? E gerenciar bem as minhas emoções e gerenciar os outros. Então, quando eu estou me autogerenciando, eu saio desse papel de querer que o outro mude seu comportamento. Às vezes o outro vai mudar em função do meu gerenciamento. Então, essa reflexão é importante, porque eu acho assim, quanto mais desenvolvida for a inteligência emocional, que é esse autoconhecimento, esse reconhecimento da autoconsciência, né? E da consciência social, é que vai regular como é que eu vou me gerenciar e vou gerenciar os outros. Então, são áreas que a gente precisa desenvolver. Então, são highlights assim, que a gente queria passar, e eu acho que vou passar um pouco para Elzia ou para a Núbia, quem é que vai falar agora, né? Porque é um bate-papo, não é para a Magali ficar aqui. Vamos em diante. Não, mas tá ótimo essa proposta de reflexão. Faz lembrar muitas situações, né, já vividas em pandemia e como que aconteceu o desfecho delas, né? Essas explicações que tu trouxe.
ajuda bastante a lembrar bastante do que aconteceu durante esse ano todo. Muito, né? E principalmente nesses últimos meses, né? Que são os meses em que a gente teve no Brasil um movimento maior de trabalho, uma demanda maior de trabalho home office comparado com o primeiro semestre, que sempre fica, né, mais para o final do ano, metas e projetos a serem cumpridos, concluídos, entregues. E esse imediatismo da comunicação faz também com que as pessoas sejam impulsivas nas respostas, nos retornos, nos feedbacks, sem parar para enxergar o outro e para pensar o que vai impactar na vida do outro a tua resposta. Exatamente. Por isso que eu acho que você complementa essa questão do impacto, da maturidade emocional, que é a autorresponsabilização, né? Você ser uma pessoa responsável pelos seus atos, e você pode, quando você consegue entender essa dinâmica, controlar seus impulsos. Isso que é importante. A gente tem visto assim, muito nesse dia a dia, o quanto que é importante a gente rever cada situação e entender, né, como que eu estou me conectando e conectando com o outro e o que eu posso controlar, né? Porque a emoção ela existe, mas eu não controlo, mas eu posso controlar as interpretações que eu faço, o meu sentimento eu posso controlar. Então, eu posso dizer assim, né? Os frutos que nós colhemos, né? É consequência das nossas próprias atitudes e escolhas. Só que, às vezes, estamos tão em piloto automático que não conseguimos nem perceber, né, essas possibilidades. Eu acho que é um momento assim, de muita orientação e ajuda nesse sentido de trabalhar essas emoções. Concordo. Obrigada, Magali. Obrigada a você. Euzi, o que tu traz para a gente da interdisciplinaridade no ambiente de negócios, né, no ambiente de projetos, em ambiente de saúde, que tu já viveu ambiente de saúde, né, em ambientes hospitalares, trabalhando em gestão hospitalar. O que é essa interdisciplinaridade, o que não é na prática, né? Exemplos que tu pode trazer e dicas que tu pode trazer para a gente. Tá bem. Então, assim, quanto mais eu me aprofundo em interdisciplinaridade, eu vejo quanto ela faz sentido ao longo de todas as minhas experiências, minha vida, meu dia a dia, né? E principalmente como o meu universo é negócios, né? Então, assim, sempre levo isso no todo, entendendo de forma sistêmica, de forma, né, holística os negócios. Por quê? Dentro dos negócios, tanto que eu gosto de dizer que da porta para fora como da porta para dentro, o que nós temos? Pessoas, né? E aí tem tudo a ver com o que conecta com o que a Magali falou, né? Então, assim, muito embora o meu ambiente seja de negócio, mas o que faz as coisas acontecerem são as pessoas. E quando se fala em saúde, né, e mais ainda o nosso olhar, que é o que a gente está querendo trazer através do IBBI, para a saúde integrativa, de novo me leva para eu olhar para o meu universo de negócios. E eu aprendi, cada vez pratico mais, que o nosso olhar para os negócios são de forma sistêmica. Eu não posso olhar as coisas dissociadas, mesmo que eu tenha dentro de uma empresa, dentro de alguma estrutura de projeto, eu tenha profissionais com habilidades, com competências, com formações diferentes, né? E principalmente quando eu falo isso, antigamente a gente atribuía muito isso, e tem a ver de novo com a autorresponsabilidade que a Magali falou, que esse olhar cabia antes só aos líderes, aos donos dos negócios. Hoje em dia, não, né? E a própria autorresponsabilidade que a Magali acabou de falar, também eu trago isso para o universo dos negócios, para as equipes, e eu gosto de brincar desde o chão de fábrica e de novo, os nossos aprendizados em trilhas de excelência nos mostram isso, que a comunicação
tanto, né, ela de cima para baixo quanto de baixo para cima, fazem com que os ambientes se tornem colaborativos, cooperativos. Então, é isso que, né, a interdisciplinaridade também traz, né? Ela é, eu diria assim, é uma trilha, cada um vai aprender dentro do seu universo, do seu, seja ambiente de projeto, seja negócio, seja, né, no ambiente em que ele estiver, cada um vai aprender, vamos supor, entre aspas, assim, o time, né, do que essa profundidade dessa interdisciplinaridade vai ter. E especialmente assim, né, existem algumas escolas de estudo do tema, tá? Mas a brasileira, ela tem muito mais esse olhar com foco no humano, né? Nós, como brasileiros, temos essa característica. Então, o nosso olhar sempre será para as pessoas. E quando eu falo isso, pessoa, eu falo, né, o colaborador, eu falo as lideranças, eu falo das equipes, e eu falo também, como a Magali até usou o termo ali, partes interessadas, né, do negócio, dos ambientes, mas eu falo também para o cliente. Então, eu também enxergo a interdisciplinariedade com um olhar para o mercado, para o cliente também, que, afinal de contas, é uma pessoa, né? E aí, quando todo o nosso olhar, e eu digo que ele é uma construção, porque é uma construção onde o que mais funciona é a escuta, é entender o equilíbrio entre todos, né? Aí a capacidade, por exemplo, de como que cada um pensa, como que vai fazer, como que vai existir. Então, isso que nos negócios eu acho que cada vez mais faz sentido, tá? Outra coisa que eu gostaria de comentar, né, e também ainda sobre a ótica do que é interdisciplinariedade, é que eu vou escutar, tá? Eu vou reconhecer o ambiente, as necessidades, principalmente se eu estou num papel de liderança, né? Eu vou entender o que é positivo, o que tem de vulnerável naquele ambiente que eu tenho que ter pontos de atenção, e o que a interdisciplinariedade vai fazer com que eu, de fato, né, construa ambientes, equipes, times saudáveis. Ela vai fazer com que todos cuidem de todos. Né? Então, assim, que aí tá até mesmo, né, nos conceitos está dito assim, ó, que a interdisciplinariedade traz o nosso olhar para cuidar do mundo, do meu mundo, né, do mundo onde eu vivo. Né? Então, do meu mundo e do mundo do outro. Do que está dentro do meu mundo, que faz parte. E aí, de novo, né, Núbia, nós que temos essa trajetória também, aí me traz uma palavrinha de lembrança, que às vezes os conceitos, as palavras que o momento traz são diferentes, mas aí eu resgato, sabe com que palavra? Cooperação. Uhum. Vem lá da nossa história de vida familiar, das nossas histórias de estudo. Então, assim, e a interdisciplinaridade tem sempre um olhar para colaboração. E eu diria, né, aí o meu olhar também um pouquinho mais alongado para a inovação, e aí eu diria assim, ó, que tem um olhar também da cocriação, porque se eu vou escutar o outro, e eu vou estabelecer um ambiente harmônico e de equilíbrio, onde a saúde de forma integrada vai ter o seu real sentido, para que as pessoas se desenvolvam ali dentro, né, das equipes, dos times e dos negócios, né, a cooperação faz todo sentido, né, faz todo sentido. Então, assim, para começar, né, aí tu falou lá também, assim, o que não é interdisciplinaridade, né? E aí, assim, vou dar exemplos, inclusive, né, de ambientes de trabalho, onde, por exemplo, acontece às vezes até donos de empresas que contratam um consultor financeiro, um consultor de marketing, um consultor de estratégia, um consultor de processo, e eles não se falam entre si para as entregas para uma única empresa. Uhum. Entendeu? Então, assim, eles estão dissociados, cada um faz a sua entrega, mas eles, assim, não há a troca para que o ganho da empresa, uma única empresa, entre aspas, um cliente, né, lance mão dessa interdisciplinariedade, né, que tem a ver com os profissionais com habilidades diferentes, mas que, se houvesse essa troca, com certeza a empresa teria um ganho muito maior, um olhar sistêmico, um olhar holístico, né? Então eu acho que isso é o que eu dou um exemplo prático do meu dia a dia do que não seria interdisciplinaridade.
nos negócios, né, que é o meu universo. Da mesma forma que eu vejo esse teu exemplo, a empresa com todos os seus líderes, coordenadores, chefias e colaboradores, não fazerem parte desse processo de consultoria, desse processo de melhoria, de desenvolvimento do negócio. Também Sim. é um olhar que não integra para chegar no resultado que todos precisam atingir. Também é uma atenção multiprofissional, mas não é uma atenção interdisciplinar. Da mesma forma acontece na saúde. Quantas pessoas vão fazer um check-up de saúde? Aí eles recorrem ao médico clínico, depois o médico clínico encaminha para um especialista, e esse especialista encaminha para um outro especialista, por exemplo, um psicólogo, e esse psicólogo vai indicar uma nutricionista, e todas essas pessoas não se conversam, não propõem um plano de atenção interdisciplinar para a pessoa. São atenções e orientações isoladas de cuidados totalmente diferentes para uma mesma pessoa, que às vezes acontece da pessoa ter orientações replicadas e divergentes, não só nos negócios, em consultorias, em projetos, mas também na própria saúde. Com certeza. E os ambientes, os novos modelos de negócio, eles propõem e eles trazem não só metodologias, mas eles trazem também os ambientes colaborativos, onde serão ouvidos as pessoas, né? Todas as envolvidas nos projetos, nas coisas, elas serão ouvidas. E isso que é a nova proposta, né? Dos negócios, as novas habilidades. E as lideranças, por sua vez, elas também, né, lançando mão das habilidades interdisciplinares, elas terão, e aí Magali complementa isso como especialista que né, elas terão uma visão, até mesmo facilidades para desenvolver e buscar soluções para problemas complexos. Sim, né? Com certeza. Nos negócios. Exatamente, porque cada vez mais, isso é uma das habilidades que cada vez mais as lideranças deverão ter, que tem a ver com a capacidade, né, de criar, co-criar, né, de ter a habilidade, como eu disse, de cooperar, né, ferramentas como design thinking, como né, as próprias ferramentas das metodologias ágeis, elas propõem isso, né, a atuação em times, as avaliações de curto prazo, né, às vezes até a gente vai falar, assim, os especialistas que nem nós conhecemos, né, onde falam, por exemplo, dos OKRs, das metas dentro dos negócios. Isso tudo tem que ser visto sobre vários, como eu diria, olhares diferentes. Porque antes se tinha uma instituição hierarquizada. Hoje em dia, cada vez mais a proposta é que ela seja horizontalizada para que as pessoas possam cocriar, ouvir e colaborar. Caiu aqui, né? Foi rápido. Tá, eu bati aqui no coisa, desculpa. Então, assim, e isso faz com que as lideranças tenham que ter, né, essa habilidade de trabalhar com esse, inclusive, assim, isso é muito que está vindo nos novos modelos, inclusive, para os jovens do mercado. Talvez a minha geração, a geração, né, da Magali, ela não tivesse, a gente não tivesse uma aquela ação. Eu complementaria, né, dentro do que você está colocando, nem todos têm acesso, né, a essas ferramentas. Elas estão aí já há algum tempo, não é a pandemia que vai trazer, ela está trazendo outras e reforçando algumas, né? Algumas estão sendo reforçadas. O design thinking já está aí, é cocriação, mas uma coisa é a parte, é um instrumento, a ferramenta que a gente precisa, e aí a gente sabe pelo nosso segmento, tanto público como privado, nem todos têm acesso, né? O custo para tudo isso
formar pessoas, desenvolver pessoas nessas tecnologias, nessas metodologias, mas a gente também não pode esquecer, como você colocou, essa questão da colaboração. A liderança tem que ser colaborativa. A gente está chamando da liderança colaborativa. Exatamente. Né? E ela está tendo muita dificuldade em administrar e liderar pessoas e projetos, né, dentro desse formato híbrido, e porque já não dispunha dessa possibilidade, já não tinha essa expertise de fazer uma gestão mais participativa, né? Então, a colaboração, ela passa a ser vital, porque como parceria, né, também, Com certeza. e como ser parceiro se não buscar essa complementação mútua, né? Então, essa complementação, e daí a gente tem que estar trabalhando muito mais os times, e até tive feedback de algumas lideranças. Olha, eu não estou sabendo lidar com as emoções dos meus, né, subordinados, dos meus liderados, mas ele não está sabendo também lidar com as próprias emoções. E com esse mundo, né, todo ambíguo, toda essa transformação. Então, é um momento de transição e que requer muito crescimento, muito desenvolvimento, desde que a pessoa queira fazer, né? Eu acho que aí tem bastante espaço para crescer dentro dessa transição toda. Tem. E assim, no meu tema, que é a interdisciplinaridade, ela traz também uma proposta de uma nova visão de mundo para as lideranças, né? Onde o senso crítico é importante, onde as novas lideranças também irão poder, né? Como é que eu digo? Desenvolver habilidades mais generalistas do que preocupados só com a questão de ser apenas um especialista. Eu acho que está dentro da proposta aí que a Núbia, né, colocou, dentro dessa visão mais integrativa, né, da saúde, de tratar a saúde de uma forma, acho que a Núbia vai colocar agora um pouco, né, Núbia, também. Transdisciplinar a abordagem, que inclui a visão da pessoa não só física, na condição emocional também, na condição social e na condição espiritual. A abordagem da saúde integrativa, ela é investigativa e ela é aberta. Por isso que ela acolhe o que a pessoa, que é o cuidado centrado, né, tem para trazer, porque é ela quem sabe o que acontece com a saúde dela, com os fatores estressantes da vida dela, que sejam sociais, que sejam ambientais, né? Que sejam até em questões de excesso de trabalho, pontos aonde sejam necessários o desenvolvimento pessoal dela. E para isso, a saúde integrativa propõe a criação de autonomia para o cuidado. A pessoa ter a autorresponsabilidade sobre si, sobre o que faz, como previne, como promove a sua saúde. Em todos os setores, em todas as áreas do cuidado. Saúde e bem-estar, incluo, né? E o bem-estar, ele só acontece quando tem sentido, quando tem busca de sentido, quando tem prazer em ter aquele tipo de cuidado para poder ser mantido e cultivado. E também inspirado, né? Inspirar outras pessoas a manter e promover saúde. E também a promover o autodesenvolvimento. Porque quando uma pessoa inspira a equipe, ou inspira um colaborador, ou um liderado, ou um líder, isso vai acabar multiplicando em todo o ambiente. Silenciosamente. Exatamente. E assim, e aí eu trago também alguns exemplos, né? Quando as lideranças, né, se colocam de forma empática
né? Em relação a seus liderados, por exemplo. Às vezes, até para promover um ambiente mais confortável, favorável ao atingimento dos objetivos de todos, porque, né, o negócio, a empresa é um todo. Então, assim, e aí dou alguns exemplos, né, que conheço alguns lideranças, né, que são empáticos, são cuidadosos com seus times, porque querem tirar deles o melhor, mas o melhor também numa condição melhor, num ambiente, né, onde eles consigam dar o melhor de si. E aí, por exemplo, assim, conheci lideranças que têm o cuidado de saber, de promover ambientes confortáveis para o seu colaborador no sentido de saúde, né, de iluminação, verde, né, de ambientes confortáveis para que ele possa gerar e produzir. Conheci também colaboradores né, coordenados né, e lideranças que também tinham cuidado, inclusive, até com o trajeto que o colaborador fazia dentro da, né, a chegada à sua residência até a empresa. E isso é saúde, é pensar de forma sistêmica da saúde, né? Falando em produtividade, em excesso de trabalho, excesso de cobrança, autocrítica, também trazendo senso de autoeficácia na saúde e também nos negócios, né? No desenvolvimento das pessoas dentro das empresas. As metas também são co-criadas com a equipe. Metas reais, né? Exatamente. As metas com o cuidado da própria saúde são definidas por quem? Pelo profissional, juntamente com a pessoa que está sendo cuidada. Da mesma forma, a empresa desenvolve metas para serem cumpridas por quem? Pela equipe. E essa equipe não entra em contato com o desenvolvimento e o planejamento dessas metas, elas vão executar a meta. Aí está a relação de empatia e desenvolvimento pessoal de todos, né? Exatamente. Relação ganha-ganha, né? No sentido de entender que o outro só vai dar né, o melhor de si e ele também perceber, né, que ele está sendo cuidado, né? Então, acho que esse é o termo certo mesmo. Então, resumindo, tu traria o conceito de que a interdisciplinaridade no mundo dos negócios, dos projetos, na vida profissional, ela é sinônimo de gestão integrativa? Sim. Eu diria que sim. Né? Entendi. Não só a gestão integrativa, mas também, né, entender a simbiose do ambiente corporativo, né, das estruturas corporativas com pessoas que estão ali, da porta para dentro e da porta para fora. Entendi. A abordagem do cuidado humano na interdisciplinaridade na saúde integrativa é assim como vocês duas levantaram no mundo dos negócios. Aberta, inclui a pessoa em todo o processo, onde ela é convidada a participar e a reconhecer tudo que pode ser modificado, tudo que pode ser eliminado, tudo que pode ser incluído como benefício da promoção da saúde dela. E não existe a relação de dependência da orientação ou da atenção profissional da saúde nessa abordagem, e sim a criação da autonomia para que a pessoa caminhe sozinha, para que ela crie autonomia para o cuidado da vida longeva e saudável. Então não tem uma relação de dependência aí, diferente do cuidado tradicional clínico, né, que ainda é bastante difundido. E outra, além de ser transdisciplinar a visão, ela é multiprofissional. Então, vários profissionais na saúde integrativa, que é a proposta do IBBI, atuam para cuidar da saúde da pessoa. Profissionais de áreas da saúde física, da saúde mental, da saúde profissional, da saúde emocional, cuidam dessa pessoa. Então, em resumo, era isso que eu tinha para trazer, para fechar também. A gente tem mais 10 minutos, caso alguém queira ainda
trazer mais algum assunto. Para as nossas convidadas que estão aqui, Carmen e Juliana, se quiserem perguntar alguma coisa, bem-vindo e boa noite para vocês. Chegaram mais para o final, mas não tem problema, a gente pode falar algum assunto relacionado à questão que vocês queiram. Para finalizar, deixar uma mensagem final, Magali e Elzir. Sim, vou deixar da Magali fechar, aí eu vou deixar minha mensagem agora, né? Que tem 5 minutos, Magali. Tá bom. Vamos lá. Então, assim, a interdisciplinaridade, que eu quero deixar a mensagem, ela é uma trilha de construção do ambiente, né? O ambiente vai entender, né? Através da escuta, através da cooperação, da cocriação, das necessidades, porque existem também as outras necessidades que são do negócio e do mercado, e aí eu acho que, né, não só lideranças e liderados, né, devem encontrar um caminho através da troca, através das experiências, e que, né, isso faz com que cada um também tenha a sua parcela, e aí vai de encontro ao que a Magali fala, de responsabilidade, né, da autorresponsabilidade. Porque não cabe mais hoje no universo corporativo que as equipes entendam que as lideranças que são responsáveis pela construção da sua trajetória, né? Principalmente em empresas, por exemplo, as pessoas estão se posicionando, se agrupando, estão escolhendo ir, né, trabalhar em negócios e empresas onde estejam alinhados com seus propósitos, com as suas crenças. E isso facilita, né, para a saúde, para a pessoa que vai estar, né, num ambiente onde ela acredita, né, e as lideranças também vão encontrar eco, né, para atender necessidades que são, né, corporativas, com aquelas pessoas que estão ali porque escolheram estar ali. Então, eu acho que essa é um olhar que eu tenho, né, para os negócios, para os novos modelos de negócio. Cada vez mais eles estão alinhados com isso, tá? Então, com a escuta, por entender que aquilo faz sentido para o colaborador e, né, e por consequência para as lideranças também. Que não só colaborador, mas liderado também, né, cada vez mais tem a visão holística para os negócios, né, então entender possibilidades diferentes, né, em ambientes diferentes, com cenários diferentes, pessoas diferentes, ainda mais como a gente falou nesse mundo em transformação. E que cada vez mais a gente sabe que a saúde, né, ela tem que estar presente em tudo. Então, assim, até gosto muito, comecei a olhar um pouquinho mais com atenção os ambientes construídos através, né, biofílico, né, me corrija se eu não estou dizendo o termo errado. A biofilia é um conceito, né, da arquitetura. A bioclimática também é um conceito da arquitetura onde leva o meio ambiente para os ambientes, para a saúde e qualidade de vida das pessoas. Exatamente. Então, Magali? Assim, eu acho que já muitas coisas foram comentadas, faladas, e eu queria deixar assim, uma outra dica em relação ao próprio desenvolvimento, né, das pessoas. Uma forma de desenvolver é o assessment, o coaching, né? Além daquelas outras formas de treinamento, workshop, essas questões todas. Mas eu queria chamar a atenção em função do momento que nós estamos e das necessidades das organizações e das pessoas, mesmo que a nível pessoal, fora da organização, estão passando, né? É a questão do perfil comportamental, né? Essa análise do perfil comportamental é um passo importante e existem várias ferramentas que estão aí no mercado, o DIS, que tem o MBTI,
E a gente particularmente trabalha com o MPP, que é a maturidade pessoal e profissional, com o Janusa, que dá também um mapeamento das competências da liderança, ver esse comportamento em 4 dimensões, que é a autoliderança, a liderança de pessoas, de projetos e estratégica. E o MPP, ele mapeia o modelo mental comportamental e as crenças dominantes do próprio cliente, né? A pessoa em si, do coach nosso. Em 2 cenários, no campo pessoal e profissional. E é importante que a gente tenha o resultado, é um questionário que a pessoa responde, em 20 minutos a gente tem um relatório que nos fornece um diagnóstico dos pontos, das qualidades e da zona cinzenta, como é que a pessoa age em situações de calma, em situações de estresse, né? O que ela precisa investir em desenvolvimento. Então, isso acelera, é um guia de conversa esse resultado para o processo de coaching, para o processo de acesso, que a gente pode, num acesso, fazer uma evolutiva de 1h30, se nós tivermos isso mapeado. Quer dizer, isso facilita, agiliza todo um processo de desenvolvimento, né? A pessoa sai com o seu plano e também o processo de coach, que aí vai trabalhar uma competência. Então, eu acho assim, nós temos assim, as ferramentas de um lado para os negócios, para a gestão, né? E temos também para o desenvolvimento das pessoas aí que estão aí no mercado e a gente pode estar aprofundando. Obrigada pela oportunidade de compartilhar, uma vez mais. Eu que agradeço pela conversa, pelos insights que vocês trouxeram sobre como que a gente pode melhorar, né? Cada aspecto da vida profissional, da vida pessoal. Então, agora eu quero me despedir, agradecer quem está presente, Karen Barreira, um beijo, Juliana, boa noite, Magali, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, quem quiser depois rever ou compartilhar com quem acha que é interessante, que esse conteúdo possa contribuir, fica à vontade. E semana que vem a gente já tem live programada também, com profissionais da saúde, em dezembro, já tem 2 programadas. Aí a gente trouxe algumas pinceladas aí, porque esses temas aí, eles dão longas jornadas de aprendizado. E aí, quem for assistir a gravação, pode ficar à vontade de mandar alguma mensagem para a gente no direct, pergunta, querendo saber mais sobre determinada ação ou assunto, ou como que é as formas que a gente pode contribuir com o nosso trabalho. Tá bom? Tá bom, obrigada. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.